Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, né? Espero que vocês gostem, né? Quem já assistiu, né? Eu acho que já se inscreveu, né? E quem não se inscreveu, se inscreva aí, pode curtir à vontade, tá bom? Então, agora nós vamos para a aula de hoje. Nós temos a ligação de motor trifásico, né? O motor trifásico, ele é assim chamado porque ele trabalha com três fases, né? As fases R, S e T, né? Vou marcar aqui para a gente. Fase R, S e T. Existem lugares que essas três fases, né, fornecem para a gente 220 volts. Outros lugares, né, geralmente indústrias, fornecem para a gente um trifásico de 380 volts, ok? Então, hoje nós vamos aprender como que a gente faz o fechamento de um motor trifásico, tanto para trabalhar em 220 volts, como também para trabalhar em 380 volts, né? Numa tensão mais baixa e numa tensão mais alta. Basta você saber que para trabalhar numa tensão baixa, você vai ter que fechar em delta, e para trabalhar numa tensão mais alta, você vai ter que fechar em estrela, ok? Bem, mas o que é delta ou o que é estrela, né? Delta, que também pode ser chamado de triângulo, é um tipo de fechamento que permite que o motor receba a mesma tensão da rede elétrica. Na verdade, quando eu falo o motor receber a mesma tensão, estou dizendo cada uma das bobinas que estão dentro desse motor, tá? Quando nós temos uma tensão de 220 volts, então é a tensão ideal para essas bobinas trabalharem, tá? Cada bobina precisa trabalhar com uma tensão ideal, que nós chamamos de tensão nominal, de 220 volts, para esse motor poder trabalhar já na sua potência máxima de trabalho, ok? Então, olha só, em um fechamento delta, ou também conhecido como triângulo, a tensão em cada bobina, que nós chamamos de tensão de fase é a tensão em cada uma das bobinas, é igual à tensão de linha. Tensão de linha é a tensão da rede elétrica da indústria, da rede elétrica, né, da casa. Hoje existem muitas casas aí que tem um sistema trifásico, né? Então, a tensão de linha é a tensão da rede elétrica. A tensão de fase é a tensão que cada bobina vai receber. Bem, como que é esse fechamento, né? Para a gente entender melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa primeira bobina, que tem a numeração 1 e 4, né? E vou jogar nessa primeira bobina as fases R e S, tá? Então, eu tenho aqui a bobina, vou pôr a numeração aqui para a gente não se perder, 1 e 4, ok? E aqui eu vou aplicar então essas duas fases, fase R e fase S. Espero que esteja dando para ver aí no vídeo, tá bom? Eu aplicando duas fases, eu vou ter então uma tensão em cima dessa bobina de 220 volts, tá? Eu chamo essa tensão de fase, VF, tá ok? A minha tensão de fase é de 220 volts, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha segunda bobina, né, que é a bobina 2 com a outra ponta 5, e vou colocar essa segunda bobina aqui, ó. Eu vou aproveitar esta fase S, né, e compartilhar esta fase S com a minha segunda bobina, tá bom? Então, minha segunda bobina é de número 2, porque é a segunda, e a outra ponta dela é número 5. Bobina 2 e 5, tá? Nessa bobina, eu já tenho a fase S na ponta 2. A fase T ainda não foi utilizada, então vou colocar a fase T aqui, ó. E agora eu tenho também duas fases nessa bobina, tá vendo? Se eu tenho duas fases aqui, eu também já tenho então os 220 volts nessa bobina, né? Que a gente chama de tensão de fase, a tensão em cima de cada bobina, tá bom?
Agora eu vou pegar a minha terceira bobina e vou colocá-la aqui, ó. Colocando a minha terceira bobina aqui, então eu estou ligando a fase R, né, na terceira bobina, ponta, aqui eu tenho ponta 3 e ponta 6, né, a minha fase R na ponta 6 e a minha fase T na ponta 3. Né. Sendo assim, eu tenho um triângulo fechado e cada bobina está recebendo os 220 volts que ela precisa. Ok? Como ficou esse fechamento? Eu vou desenhar um negócio aqui que nós fizemos. Essas três bobinas agora eu vou dispor dessa maneira. Vou colocar as três aqui, ó, desenhado, uma paralela à outra. O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, nós unimos as pontas 1 e 6, né? Então aqui eu tenho a primeira bobina, a segunda e a terceira bobina. Para dar sequência na numeração, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Foi assim que a gente, né, colocou os outros números restantes aqui nesse motor, tá bom? Bem, nós unimos a ponta 1 da primeira bobina com a ponta 6 da última bobina. Então nós fizemos isso aqui, ó. 1 com 6, né? E demos a fase R para ela. Unimos a ponta 2 e 4, né, de duas bobinas, ó, 2 e 4, unimos e demos a fase S. Tá aqui, fase S alimentando ponta 2 e 4, enquanto a fase R alimenta 1 e 6. Então agora aqui nós vamos unir as pontas 3 e 5, ó, 3 da terceira bobina com a ponta 5 da segunda bobina. E vamos dar a essa ponta a fase T. Tá aqui, ó. Ok? Sendo assim, fechado em delta, reparamos então que cada bobina está recebendo duas fases, então cada bobina tem aqui o 220 volts, que é a tensão da rede elétrica, a tensão de linha. Então, se a tensão de linha é 220 volts, a tensão de fase, que é a tensão em cada bobina, também será de 220 volts. Então, temos aqui o nosso motor trifásico, onde nós vamos fazer nossas ligações estrela e triângulo, né? Vamos começar pela ligação em triângulo ou delta, né? Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui as minhas pontas, que eu já deixei em ordem, né? Para adiantar um pouco o vídeo. Então nós vamos ligar aqui a ponta 1 com a ponta 6, ou seja, a primeira ponta da primeira bobina com a ponta de saída da terceira bobina, ponta 1 e 6, eu fecho aqui e já vou colocar aqui numa fase, né, que é a minha fase R, ok? A minha ponta 2, que é da segunda bobina, é o início da segunda bobina com o final da primeira. Escapou aqui a ponta que eu já tinha feito, da fase R, vou colocar aqui novamente. A ponta 2 com a ponta 4. Então, a ponta de entrada da segunda bobina com a ponta final da primeira bobina. 2 e 4. Eu fecho e coloco então na fase S, tá? Ponta 1 e 6. Aqui está 2 e 4. E aqui eu vou fechar a ponta 3 e 5. Fechando a ponta 3 e 5, coloco aqui na fase T, ok? E posso ligar o motor. Funcionando, dá pra gente ouvir ele, né? Rodando suave, tá? Não tá roncando, né? E aqui, eu sei que não dá pra vocês verem o eixo, né? Girando, mas ele tá girando aqui no sentido horário, ok? Beleza? Então, é isso aí. Fechamento, delta. Tá legal? Agora, nós vamos imaginar o seguinte. Poxa, e se essa rede trifásica for de 380 volts? Se a rede elétrica for de 380 volts,
Então, a tensão de linha sendo 380 volts, eu estaria aplicando 380 volts nesse motor se ele estivesse fechado em delta. O que ia acontecer? A queima, porque cada bobina só suporta 220 volts, né? Então, já que a minha tensão de linha é de 380 volts, eu não posso ligar aqui em delta, né? Ou em triângulo, né? Então, eu vou ter que ligar esse motor de outra maneira. Lembrando da lei de Kirchhoff, né? Kirchhoff diz que quando nós pegamos dois componentes e ligamos esses dois componentes em série, aplicando uma tensão nessa linha, essa tensão total ela vai se dividir em duas quedas, tensão 1 e tensão 2, né? Isso é Kirchhoff, tá? Então é com esse pensamento que nós vamos ligar essas bobinas aqui, as mesmas bobinas, o mesmo motor, só que agora uma ligação diferente. Então vamos lá? Bem, eu vou colocar aqui as 3 bobinas para a gente enxergar o que estamos fazendo. Então eu tenho aqui a bobina 1, 2 e 3 com as pontas 4, 5 e 6, ok? Obedecendo Kirchhoff agora, tá? Obedecendo Kirchhoff, vamos pegar, já que é 380 volts e a bobina não pode receber 380 volts porque ela vai queimar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a primeira bobina e vamos ligar em série com a segunda bobina, conforme manda Kirchhoff, né? Então, tá aí, a primeira bobina, ela tem a ponta 1 e 4. A segunda bobina tem a ponta 2 e 5, tá? Aplicando os 380 volts, ou seja, ligando aqui fase R e fase S, né? Eu vou ter uma tensão de linha de 380 volts. Vai queimar a bobina? De jeito algum. Por quê? Porque esses 380 volts está sendo aplicado numa série, né? Colocamos as bobinas em série. Então, cada bobina, por enquanto, está recebendo 190 volts, que ainda não é a tensão ideal para trabalho. Ok? Ainda não é a tensão ideal para trabalho, tá? Mas devemos lembrar que ainda falta mais uma bobina aqui, a terceira bobina, né? Então vamos colocar essa terceira bobina nesse jogo, tá? Essa terceira bobina eu vou conectar aqui, ó, no centro dessa estrela, tá? No centro da estrela coloquei a terceira bobina. Então essa terceira bobina ela tem as pontas 3 e 6, ok? Reparem, por enquanto tem 190 volts em cada bobina, mas assim que eu introduzir mais uma fase aqui, eu estou acrescentando, eu estou somando mais uma tensão, mais uma energia. Então, as tensões nessas bobinas também vão aumentar, tá? Colocando aqui, então, a fase T, né, na minha ponta 3, essas tensões vão aumentar. Com quanto vai ficar cada bobina? Já não é mais 190, esquece 190, né? Em delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha, ok? Já em estrela, eu vou colocar aqui, ó. Em uma estrela, a tensão de fase é igual à tensão de linha dividido pela raiz de 3. Nossa, agora complicou? Nada. Raiz de 3 vale 1,73. Então vamos fazer o seguinte, se a gente colocar aqui os 380 volts, que é a tensão da rede elétrica, a tensão de linha, e dividir por 1,73, sabe quanto que vai dar isso? Vai dar 219, alguma coisa. É os 220 volts que a gente precisa. Então tá aqui, ó, os 220 volts que cada bobina precisa. Conseguimos aplicar fazendo um fechamento
de estrela em uma rede elétrica de 380 volts. Pronto. Cada tensão de bobina, que a gente chama de tensão de fase, vai receber então os 220 volts que precisa, ok? Então, como que foi esse fechamento aqui? Esse fechamento nós fizemos, é o fechamento mais simples que tem. Você vai unir essas pontas 4, 5 e 6, ok? E vai alimentar depois apenas as pontas 1, 2 e 3. Ponta 1, fase R. Ponta 2, fase S. Ponta 3, fase T. Bem, para a gente fazer o fechamento em estrela, então, segundo o que acabamos de ver aí na teoria, né, a gente vai ter que fechar as pontas 4, 5, 6, que são as saídas das 3 bobinas, né, e alimentar as pontas 1, 2 e 3. Tá? Então vamos fechar 4, 5, 6. Eu vou pegar aqui minha ponta 4, ponta 5 e ponta 6 e faço a união. Esse daqui, então, passa a ser o centro da minha estrela. Tá? Aqui eu faço a união e deixo quietinho. Não vou alimentar essa ponta. Tá? Esse é o centro da estrela que não vai alimentação. Eu vou alimentar então as pontas das estrelas. Pego aqui minha ponta 1, alimento com R, minha ponta 2, alimento com S, ok? E minha ponta 3, alimento com T. Aqui eu estou tomando cuidado, né, para não deixar os fios encostarem um no outro, para não dar curto, né? Aqui está minha ponta isolada, esse é o centro da estrela, tá? Isolado, e agora eu vou ligar o motor. Tá aí. É isso aí, galerinha. Fechou? Motor alimentado, recebendo 380 volts da linha, porém, cada bobina apenas com os 220 volts que precisa. Valeu? Assim não tem perigo de queima. Valeu, galerinha. Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Então, como eu falei, dá um likezinho e se inscreva no canal. Abração, tchau, tchau. Valeu.